Obrigado. Eu vim aqui falar um pouco sobre a saúde de populações vulneráveis, né, da disciplina de ESC, relacionado a populações ribeirinhas. Nesse caso aí são os membros do grupo. Quem vai falar agora especificamente desse slide sou eu e Jones, eu sou o Lucas. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui pelo o que são as populações ribeirinhas. Nesse sentido, é interessante perceber que são habitantes de margens dos rios, né? O Brasil, como um país de muitas águas, consecutivamente tem muitos desses, né? Que são pessoas que, em sua cultura, vivem da pesca artesanal e de roçados para a sua subsistência, ou seja, vivem do rio, né? E tem esse ditado paraense, que é bastante interessante, que relata bem, né, a vida dessas populações, que o rio é minha rua, né? Ou seja, aquela região ali é de onde eles tiram, que fazem seus amigos, né? Eles moram ali naquela região. Então, seus vizinhos estão ali e é de onde eles tiram seu sustento, sua subsistência. E, logicamente, dependem daquele ecossistema ali. Então, nesse sentido, eles têm especificidades habitacionais e populacionais incluídas nesse contexto, que vai da dispersão física, e como eu disse, temos muitos rios no Brasil, e consecutivamente, né, populações que vivem à beira dele. Nós temos desde a antiguidade populações que fazem isso, por exemplo, as populações mesopotâmicas, e a naturalidade isso não é diferente, é só num contexto diferente. E essas pessoas também enfrentam problemas socioeconômicos, né? A gente tem uma renda média de populações, por exemplo, em Ribeirinhas, no norte, na faixa de R$ 260. E isso relata outros problemas, como infraestrutura, que eles não têm muito acesso a apoio governamental, não tem, geralmente moram longe das cidades maiores, né? Porque perto da cidade a gente tem uma poluição maior do rio, logicamente eles teriam essa interferência. E devido a essa pouca infraestrutura, eles têm uma dificuldade do transporte, né? Porque é um lugar que tão pouco tem energia elétrica, você encontra dificilmente um acesso à barca motor, quando tem um ou dois numa comunidade em geral, né? E acesso à gasolina, combustível fóssil também é bastante complicado. Defasar esse saneamento básico, porque você pensa num lugar desse, que você precisa ir de barco, tão pouco tem um acesso à saúde, vai ter um acesso à coleta de lixo, eu acho complicado, né? Porque teria que passar um barco coletando, ou teria que ter um acesso por estrada àquele local, o que na maioria das vezes não acontece. Tem uma dificuldade do acesso à saúde, justamente pela essa dificuldade de transporte da população e pela distância delas às áreas urbanas, né? E uma dificuldade de acesso à educação. Geralmente você encontra escolas, né, nessas comunidades, ou uma escola rural daquele ambiente, mas que, porventura, as crianças, né, nem têm como ir àquela escola, porque ela não se encontra na comunidade, né? Ela é uma escola de diversas comunidades, ou tão pouco tem essa escola de diversas comunidades, e teria que ser no centro urbano mais próximo, que é inviável a locomoção. E nesse caso, eles também apresentam especificidades de saúde, né? De saúde. É uma população que vive à beira do rio, à beira das águas. Você tem questões epidemiológicas, porque, por exemplo, aqui os vetores. Você tem ali uma falta de coleta de lixo. Então, no caso, você tem acúmulo de lixo, consecutivamente acúmulo de água. Aí você tem a prevalência de vetores ali, por exemplo, a Aedes aegypti, talvez o mosquito palha. E aí você vai promover a disseminação de doenças como dengue, como malária, como leishmaniose, e nesse sentido afetando essas questões sanitárias dessa população, né? Porque é uma falta de coleta de lixo, uma falta de saneamento básico. Você tem outras diversas doenças aqui, como acometimentos de diarreia, de verminose, né? Porque, por exemplo, uma população sem coleta sem resíduo de sanitário, no âmbito de esgoto, você vai ter esgoto a céu aberto ali, dissemina ali verminose, porque o pessoal vai ter contato. Por exemplo, vai ter uma horta, que nem eu falei. Ali eles praticam agricultura de subsistência. Começa a ter ovo de parasita ali, eles vão ingerir e vai provocar uma verminose em grande escala naquela população. A malária, por causa dos vetores que acumulam no lixo, né? Os ovos deles e estimulam a reprodução deles mesmos. A diarreia, por exemplo, você tem coliforme fecal na água, uma água que muitas vezes não é tratada, por causa da própria dificuldade de ter acesso por exemplo, hipoclorito, né, para fazer o tratamento dessa água.
E nesse sentido, você tem uma alta mortalidade infantil e materna, porque você tem uma alta taxa de fecundidade já associada. Geralmente são pessoas, são muita gravidez na adolescência, né? Aí, beleza, o bebê nasce, não tem um pré-natal, né, para acompanhar essa grávida, não tem um acompanhamento da criança, né, geralmente. Aí acontece essas questões da mortalidade, né? Você tem ali um aumento. Assim como a gente vê no sertão, muita gente desidratada, etc., a gente tem nessas comunidades também, que acometem, infelizmente, a população ribeirinha. E nesse caso aqui eu citei problemas relacionados à dieta, porque o que acontece? Com o advento da modernidade, a gente tem um acesso mais fácil a produtos industrializados. E eu falei lá no início que essas populações têm uma tendência a ter hortas, né, para subsistência. Só que nesse sentido, eles estão deixando essa cultura de lado e passando a comer alimentos industrializados. Só que, consecutivamente, esses alimentos eles têm maior taxa de gordura, maior taxa calórica, e, consecutivamente, essa população, que tão pouco tem um atendimento médico ou odontológico, não vai ter um acompanhamento nutricional. E como não tem acesso à educação, não vai ter a questão de pensar sobre sua dieta. Aí você tem o cometimento também de obesidade, de doenças relacionadas à questão do próprio peso também, porque você vai ter um aumento da obesidade, quando tem-se condição financeira para fazer determinadas compras, e acesso, né? Que também é importante pensar isso. Mas eu vi um documentário esse tempo atrás, tinha uma criança, ela era da comunidade ribeirinha, ela não sabia o que era determinado legume, mas sabia o que era uma determinada bolacha, né? Um biscoito doce. Então, essa questão também, pela falta de estrutura educacional e de saúde, nessa que acomete essa população. Nesse sentido, eu estava falando sobre o saneamento básico, a gente tem uma pesquisa de 2010, né, que foi da mesma época do censo, que a cobertura domiciliar de acesso à rede geral de água no Brasil é de 60%, e esgoto, 14%. Você tem 71% de coleta de lixo. Só que a gente tem que pensar que nesse sentido aqui, principalmente relacionado ao esgoto, né? Você vai ter uma problemática muito grande de disseminação de vetores de verminoses, né? E inclusive a questão de diarreia naquele sentido. A OMS aqui tem um dado dela, que 88% dos casos de diarreia são abastecimento com água insalubre. O que causa uma água insalubre? Poluição. E esgoto também é poluição. E nesse sentido você tem a falta de saneamento básico, que eu estou falando aqui, e higiene deficiente das pessoas. Você não tem um acesso à educação, você não vai saber a importância de lavar a mão, né? Por exemplo, escovar os dentes ou coisas nesse âmbito. E aqui no mundo, em 2006, tem os relatórios de desenvolvimento humano, 1,8 milhão de crianças morrem devido à ausência de saneamento básico. Então a gente vê a prevalência grande, né, dessas problemáticas, e é algo que implica mais ainda sobre essa população que tem uma defasagem de infraestrutura, uma defasagem de conhecimento e uma defasagem de acesso à saúde, né? Sobre esse sentido. O Jonas vai continuar agora aqui o tempo. Na verdade, não. Na verdade, tem as soluções presentes nesse sentido, né? A gente tem alguns programas de acesso à saúde, que é o BSF, a Unidade Básica de Saúde Fluvial, a SF, que é a Estratégia de Saúde da Família Fluvial, e a ESFR, que é... Equipe de Saúde Família Ribeirinha. E, no caso, tem o projeto Ribeirinho Cidadão, que é um projeto do governo de Mato Grosso, e o projeto Luzeiro, que é um projeto voluntário que ocorre com comunidades ribeirinhas no norte do país. E sobre a questão do saneamento básico, a gente tem implicado agora no ano de 2018 o Marco Legal do Saneamento Básico, que tende a promover uma expansão do atendimento, né, da viabilidade do saneamento básico do país, foi agora no governo Bolsonaro, e nesse sentido, a expectativa é que melhore a acessibilidade, né, e essa questão da qualidade de vida mesmo, né, das pessoas, porque você simplifica o processo de expansão para as empresas, né, relacionadas ao saneamento básico, como, por exemplo, a Copasa, em Minas Gerais, outras demais, como a Sanepan, em São Paulo. Vamos continuar aqui agora. Bom, tudo bem? Eu sou o Jonas e vamos dar continuidade para explanar esses projetos, né? São projetos bem interessantes que dão auxílio à saúde, né? Que oferecem a saúde necessária
a promoção à saúde para os ribeirinhos, né? Então, a primeira que a gente tem é a Unidade Básica de Saúde Fluvial, a UBSF, né? E o que são as UBSFs, né? Então, elas são embarcações que vão comportar e levar as equipes de saúde família fluviais, né? As ESFFs, para as populações ribeirinhas, né? Isso ocorre devido à dificuldade de acesso que esses ribeirinhos têm ao sistema de saúde. Como o Lucas disse anteriormente, são comunidades mais afastadas dos grandes centros e dificilmente essas pessoas conseguem chegar às áreas que têm sistema de saúde, né? Então, dessa forma, com os profissionais indo até os ribeirinhos, os profissionais de saúde eles conseguem entender as especificidades do processo de saúde e doença deles, né? Porque eles vão estar inseridos dentro do contexto das comunidades que eles estão lá. Então, qual é a vantagem, necessariamente, dessas embarcações, né? Além dessa mobilidade que ela apresenta de levar os profissionais aos ribeirinhos, né? Uma coisa interessante de ver é a ambiência que essas embarcações têm, certo? Porque, por exemplo, essa embarcação deve conter, no mínimo, um consultório de enfermagem, um consultório médico, um consultório odontológico, um ambiente para armazenamento de medicamentos, né? Porque esses medicamentos têm que ser dispensados aos ribeirinhos e também tem que ter um laboratório. Então, assim, essa população fica mais facilitada de ser atendida. E também, não só para a população, facilita a própria execução dos atendimentos, né? Porque os profissionais ficam mais confortáveis e também tem os materiais necessários para eles, né? Por exemplo, esse local adequado, essa ambiência adequada, ela possibilita a coleta de preventivo das mulheres, né? Porque, por exemplo, antes tem relatos dos profissionais da saúde que esses preventivos eram coletados na casa das mulheres, antes dessas embarcações existirem, né? E às vezes essas mulheres elas não tinham nem mesmo cama. Então esses preventivos eram colhidos no chão, né? O que não era legal. E além disso, né? Além dessa possibilidade de ter esses exames coletados de forma mais facilmente, tem a privacidade que essas embarcações oferecem, né? Vamos retomar esse exemplo. Não é legal, né? Uma mulher sendo coletado o preventivo dela, as pessoas passando em frente à casa dela, não é interessante. Ou fazer um exame de HIV, que tem toda a privacidade do paciente, que tem que ser, né? Então, isso vai estimular os ribeirinhos a procurar essas unidades de saúde para serem atendidos, né? Tem essa privacidade e esse conforto que ela oferece, né? Também o legal que essas embarcações trazem é a promoção de campanhas e prevenções, né? De prevenção que os profissionais exercem dentro dessas embarcações, né? Que auxiliam imensamente na melhora da saúde dos ribeirinhos. Por exemplo, tinham povos atendidos pela UBSF de Igaraçu que eles não tinham a mínima noção de higiene bucal, né? Então, com a educação e a saúde, né, de um profissional da saúde, né, ocorreu grandes obras de saúde bucal, né? As pessoas melhoraram muito, por exemplo. Eles chegavam lá e falavam, eu vim aqui arrancar um dente, né, por técnico de saúde bucal. E só com uma orientação, né, só ensinar a escovar os dentes, já foi muito melhor para esses ribeirinhos, a saúde bucal deles melhorou imensamente. Além disso, tem as próprias campanhas de prevenção, por exemplo, o do Outubro Rosa, né, que ensina as mulheres a tocarem a mama, para sempre ficar de olho nisso, né. Bom, então, quem trabalharia dentro dessas UBSFs, né, que é a equipe de saúde família fluvial, as ESFF, né? Então, elas vão ser equipe que vão atuar dentro dessas embarcações, né? Então, elas vão ser compostas, no mínimo, por um médico, um enfermeiro, um técnico de saúde bucal, um bioquímico ou um técnico de laboratório. Porque com esses profissionais, eles conseguem promover a integralidade da saúde por esses ribeirinhos nas embarcações, né? Então, o que é interessante, por eles irem de encontro aos ribeirinhos, né, ao encontro deles, essa equipe, ela tem que se debruçar ao máximo na vivência que ela tem com essa população, né? Porque a vivência é muito importante, né? Até mesmo para criar políticas públicas, né? Que facilitam a resolução dos problemas encontrados dentro dessa comunidade, né? Então, apenas você vivendo no ambiente, entender o ambiente, o contexto que eles vivem, você consegue promover uma saúde, você consegue realizar medidas de prevenção ou projetos preventivos para essa população encaixados dentro deles, né? Então, essas equipes têm que deitar sobre isso até para levar informação, né, para esses ribeirinhos. Mas sempre tem que pensar no princípio da equidade, né?
para trazer essas informações e para entender todo esse contexto que eles vivem, tem que ter um processo de equidade na cabeça, porque são pessoas diferentes, em ambientes diferentes. Então, essas informações e os tratamentos levados a eles têm que ser apresentados de formas diferentes, porque são pessoas diferentes, né? Então, eles têm direito a ter essa diferença, né? Então, essa é basicamente a função das equipes de saúde família fluvial, as EFF, né? Também tem equipes que vão trabalhar com os ribeirinhos, que são a ESFR, né? Se o Lucas puder mudar o slide. Equipe de saúde de família ribeirinha. Isso, foi. Equipe de saúde ribeirinha. Então, qual vai ser a diferença principal dessas equipes de saúde de família ribeirinha, né? Então, eles vão desempenhar a maior parte das suas funções, diferentemente das ESFFs, maior parte das suas funções vão ser exercidas dentro das unidades básicas de saúde normal, dentro das UBS, né? Que vão estar localizadas nas comunidades pertencentes à área descrita deles, né? Dentro da própria UBS. Né? Então, essa equipe deve ser composta, no mínimo, né, por um médico, um enfermeiro, um auxiliar técnico ou um auxiliar técnico de enfermagem, tá? Um auxiliar ou um técnico de enfermagem. Pode acrescentar, diferentemente da ESFF, ela pode ter na equipe um profissional de saúde bucal. Não necessariamente ele vai ter, né? Então o que tem que ser visto, né? Por eles estarem atendendo dentro da UBS, eles têm que ter um contato maior com as populações mais internas, com as populações mais afastadas, né? Que essas populações ribeirinhas, elas se encontram em diversos lugares diferentes, né? Em diversos pontos. Então, o que eles fazem? Eles têm o uso de barcos e pontos de apoio, tá? Que fazem parte desse sistema de saúde. Então, assim, eles conseguem realizar um trabalho diferenciado com a comunidade, né? Porque esse distanciamento dessas comunidades faz com que as pessoas tenham extrema dificuldade de chegar nas áreas dessas unidades básicas, desse centro de unidade básica, né? Então, eles vão com barco e com pontos de apoio atender essa população, né? Então, o que isso proporciona com esse barco e os pontos? Eles conseguem realizar as visitas com agentes comunitários de saúde, né? Porque é muito importante essas visitas. As visitas não podem ser deixadas de lado dentro das equipes de saúde de família, né? É um ponto muito importante dentro dessas equipes. Porque grande parte dos problemas, eles podem ser encontrados apenas observando, né, o ambiente que essa pessoa vive. Então, você pode resolver grande parte dos problemas olhando, né? Olhando o que essa pessoa come, como o Lucas falou, problemas de obesidade, ou problemas com saneamento básico, essa pessoa tem muito caso de diarreia, né? Então, você olhando onde essa pessoa vive, você consegue resolver esses problemas, né? E o que foi interessante também desses pontos de apoio foi que possibilitou diversas consultas. Uma principal dessas consultas, com certeza, foi o pré-natal, né? Porque, devido ao contexto social, né? Essas comunidades têm uma taxa de fecundidade muito alta, né? Então, antes da implementação dessas estratégias, tinha uma grande quantidade de óbitos neonatais, né? Porque essas mulheres tinham filhos em casa, né? Perto do açaizeiro, nos barcos, e sem a mínima condição de higiene, sem orientação de como ocorrer um parto, né? Então, com o pré-natal foi possibilitado a redução disso, né? Para você ter todo o acompanhamento da mulher, né? Antes do nascimento dela. Bom, um dos próximos projetos que a gente tem é o projeto Ribeirinho Cidadão, né? Que é um projeto que nasceu em 2006, em composição do Poder Judiciário e a Defensoria Pública do Mato Grosso, estadual do Mato Grosso, né, Poder Judiciário e a Defensoria do Estado do Mato Grosso, né, pensando diretamente nas populações residentes dos rincões do Pantanal, porque dificilmente essa população tem acesso aos direitos básicos que todo cidadão brasileiro deveria ter, né, entre eles a saúde, né, Então, diversos entes públicos eles se reúnem para distribuir justiça, saúde, cidadania e consciência ambiental a esses ribeirinhos, né? Um dos projetos legais que eles apresentam, por exemplo, é a doação de brinquedos para as crianças, né? A inclusão social e literária e o atendimento à saúde dessas pessoas, né? Dentre os projetos que estão, por exemplo, eles promovem casamentos comunitários,
né, devido à facilidade dos serviços jurídicos que são levados para lá. Então, acontecem diversos casamentos comunitários que, né, são possibilitados por esses ribeirinhos, porque casamento acontece toda aquela burocracia de papel, né, que o projeto Ribeirinho Cidadão consegue facilitar indo para lá. Bom, e o último projeto que se tem das soluções para esses ribeirinhos é o projeto Luzeiro, né, que ele está presente nos rios da Amazônia Paraense. Ele é um projeto fundamentado pela Igreja Adventista, tá? Então, eles fundamentaram um projeto por meio de uma lancha, né, que é equipada com consultórios e equipamentos de ultrassonografia e odontológicos e também farmácias, né? Assim como as UBSF, eles conseguem trazer um ambiente para esses ribeirinhos, né? Então, eles vão atuar com atendimento psicológico e médico gratuito para essa população ribeirinha. Hoje é um projeto bem consolidado, ele consegue oferecer mais de 1.000 atendimentos a essa população ribeirinha, tá? Então, esses são os projetos dessa população. Bom, aqui a gente consegue ver a cobertura da saúde da família, como ela foi ampliada no Brasil, né? Olha, a gente consegue ver em 2002, apenas 31,8% da população do nosso país tinha acesso, né, a essa saúde da família. E olha que legal, já a partir de 2010, né, em 2016, já tem 63,7%, ou seja, mais da metade da população brasileira consegue ser atendida e coberta pelas equipes de saúde da família, né? Por exemplo, tem um déficit ali na região norte, né? Por exemplo, na região sudeste e sul tem maior atendimento, mas com o encaminhamento dos projetos, a gente consegue consolidar essa cobertura total, né? Que já é bem interessante, mais 50%. Então, as soluções possíveis, como eu apontei agora, né, seria a ampliação desse projeto. Por exemplo, ainda tem um déficit grande na região norte, né, no Rio Amazonas, no Rio Madeira, nos rios da Amazônia Paraense, né? Então, ampliando esses projetos, você vai conseguir encobertar o resto que precisa, né, que são apenas 63%, né? Investimento de infraestrutura, que também é necessário, por exemplo, dentro desses barcos, né, você oferecer uma UBSF bem estruturada, ou um ponto de apoio para as UBSs bem estruturada, já vai auxiliar muito os profissionais e, como eu falei, até fazer com que as pessoas vão à procura desses recursos de saúde, né? E também tem o investimento de recursos humanos, né, que precisa. E, por último, a humanização, que é interessante de ver que o projeto da UBSF é um projeto vinculado com o Humaniza SUS, tá? Porque esse projeto conseguiu levar a saúde aos ribeirinhos, que antes não chegavam, né? Então, em vez de fazer os ribeirinhos virem para a gente trouxe a saúde para eles, que foi um projeto muito interessante do Ministério da Saúde. Parceria e trabalho. Estas são as palavras de ordem em Manicoré. E através delas, sonhos têm se tornado realidade. Foi o que aconteceu no último dia 29 de maio com a inauguração da Unidade Básica de Saúde Fluvial destinada ao atendimento completo de saúde pública de qualidade para a zona rural do município. O evento contou com a presença de várias autoridades, dentre elas o ministro da Saúde Arthur Quioro. Prefeitura de Manicoré, gerando oportunidades. Nesse sentido, concluindo o raciocínio meio do Jonas durante essa apresentação, é necessário constar que os ribeirinhos, né, com famílias que vivem à beira dos rios, eles têm suas especificidades. E nesse sentido, elas geram alguns problemas, né, com base no ambiente em que eles vivem. Sendo problema de vetores, problemas de transporte, problemas de acesso à saúde e educação. E nesse sentido, existem soluções vigentes, né, que precisam ser logicamente ampliadas, como, por exemplo, a Unidade Básica de Saúde Fluvial ou Estratégia de Saúde Ribeirinha, né? E agora, com o marco do saneamento básico, é interessante perceber que isso apresenta e proporciona expectativas de melhoria de vida para essa população. Expectativas essas que nós esperamos que se concretizem. Boa tarde, gente. Continuando, então, a apresentação sobre as populações vulneráveis. Falar agora sobre a saúde da população LGBTQ+. E começar essa apresentação citando alguns conceitos básicos, né, que não são tão básicos assim, que geram muita dúvida, começando pela identidade de gênero, que é uma expressão de uma identidade construída a partir de como a pessoa se reconhece ou se apresenta, e não corresponde necessariamente ao seu sexo biológico.
a gente vai falar sobre as identidades de gênero. As mulheres transexuais são mulheres que não se identificam com seu sexo biológico masculino e nem com suas atribuições socioculturais. E podem ocorrer modificações corporais, como hormonoterapia, cirurgia de redesignação sexual, e que é errado falar mudança de sexo, né? Porque a pessoa não muda de sexo. E as mulheres transexuais, elas exercem sua identidade de gênero feminino de acordo com seu bem-estar psicossocial. E os homens transexuais seguem essa mesma linha de raciocínio, mas são homens que não se identificam com seu sexo biológico feminino e também podem fazer modificações corporais, como a hormonoterapia e as cirurgias. Já as travestis são as pessoas que se relacionam com o mundo no gênero feminino, no que diz respeito à aparência e às formas assumidas por meio dos usos de hormônios. Aí sim, tem bastante uso de hormônios, aplicação de silicone, e uma característica marcante desse grupo é a mistura das características femininas e masculinas em um mesmo corpo. E isso também causa muito preconceito, né? É um grupo que sofre bastante preconceito, violência, não só no ramo da saúde, mas como todo, no âmbito social. E elas identificam como travestis e reivindicam essa legitimidade da identidade, além dos parâmetros binários de masculino e feminino. Tem também as pessoas transgênero, que é uma terminologia mais ampla para descrever essas pessoas que transitam entre os gêneros, podem ser transexuais, travestis ou outros tipos de aparências características, mas que difere do gênero e do que foi do seu próprio gênero designado no momento do nascimento. Então, ela não se identifica naquele corpo que ela nasceu. E cisgênero é um termo empregado para descrever as pessoas que o seu próprio gênero está alinhado com o sexo biológico. Já as intersexuais, sexo biológico, eu digo, designado no momento do nascimento, né? E as intersexuais são as pessoas que nascem com as características físicas, sexuais ou biológicas, mas que não se encaixam nas determinações típicas que são propostas como gênero feminino, masculino, etc. E já falando agora sobre também um outro conceito de orientação sexual, que é essa capacidade de ter, sentir ou desenvolver atração em relação homossexual afetiva ou sexual por outras pessoas. E não é chamado também de opção sexual, porque não é uma coisa que você escolhe. Sobre a orientação sexual, ela é dividida em heterossexual, que é a pessoa que sente atração ou se relaciona com pessoas do gênero oposto, homossexual, que sente atração ou se relaciona com pessoas do mesmo gênero, bissexual, que é a pessoa que sente atração ou se relaciona com pessoas de ambos os gêneros, e assexual, que é uma pessoa que sente pouca ou nenhuma atração e não tem necessidade de se relacionar com outras pessoas. Lésbicas são as mulheres cis ou trans que se auto-intitulam afetiva ou sexualmente com pessoas, com atração afetiva ou sexual com pessoas do mesmo gênero. E gays são homens cis ou trans que têm relação sexual com pessoas do mesmo gênero. Falando também agora sobre um outro conceito, que é de expressão de gênero, que é a forma como essa pessoa se apresenta, sua aparência e seu comportamento, de acordo com as expectativas sociais de um determinado gênero. E isso depende muito da cultura em que a pessoa vive. Pode passar aí, Isabela, a gente vai falar agora sobre o panorama histórico, né, dessa luta pelo direito à saúde, que conforme esse processo de redemocratização evoluiu na década de 70, os movimentos sociais também cresceram. Entre eles a gente teve o grupo Somos, que se não me engano foi um grupo relacionado à homossexualidade feminina, e foi precursor desse movimento LGBT, promovendo os valores de inclusão e visibilidade. A luta começou na década de 80, não começou na década de 80, né, mas esse panorama de saúde começou na década de 80, com a epidemia de HIV,
no início dos anos 80, que o governo brasileiro ele apoiou as mobilizações na prevenção dessa doença. E foi mais na questão do homossexual masculino, mas também teve foi incorporando aos poucos outros gêneros, outros grupos, né, de outras identidades e gêneros, particularmente lésbicos e travestis, mas que foi bem devagar. No princípio foi apenas os homens homossexuais que eram muito ligados fortemente a essa epidemia. E na década de 90, agora, a gente teve mais movimentos, que teve o Astral, que era a Associação dos Travestis Liberados do Rio de Janeiro, que ele pautou para o governo esse atendimento das demandas específicas do grupo trans e para atuar nessa área da prevenção da AIDS também, que também era um grupo que sofreu bastante com isso. E essa causa de transexuais foi incluída na agenda desse movimento, e foi incluída na pauta governamental. E na década de 90 também teve uma aproximação grande das mulheres, por causa das agendas de movimentos feministas, que proporcionou temas como machismo, misoginia, essa invisibilidade feminina também, entrasse na pauta dos movimentos lésbicos e das mulheres bissexuais. Vale lembrar também que, né, na década de 90, foi quando a homossexualidade parou de ser considerada doença, ou seja, esse preconceito, se a gente tem preconceito hoje, a gente tem dificuldade hoje no atendimento desses grupos. Antigamente era muito maior, era considerado doença a homossexualidade, e já no grupo trans, essa transexualidade é apenas em junho de 2018 que a OMS retirou a transexualidade da lista de distúrbios mentais, ou seja, é um preconceito muito grande que sofre e vem sofrendo, e na época que começou essa luta era muito maior. Em 2000, na década de 2000, a gente teve a 12ª Conferência Nacional de Saúde, que teve a participação da sociedade civil, que o governo instituiu o Brasil Sem Homofobia, que foi um programa de combate à violência e discriminação contra os LGBTs e a promoção dessa cidadania homossexual, né, que foi elaborado pela Secretaria dos Direitos Humanos. E também teve uma construção de uma política específica do SUS para essa população LGBT. Já em 2007, a gente teve a 13ª Conferência Nacional de Saúde, que foi a partir daí que orientação sexual e identidade de gênero foram incluídas na análise dessa determinação social de saúde. A gente teve algumas recomendações estabelecidas, que foi o desenvolvimento dessas ações intersetoriais de educação em direitos humanos e respeito à diversidade, efetivando campanhas, currículos escolares que abordam os direitos sociais. Teve também a sensibilização dos profissionais a respeito dos direitos de LGBT, com a inclusão desse tema da livre expressão sexual na política de educação permanente do SUS. Teve também a inclusão dos quesitos de identidade de gênero e de orientação sexual nos formulários, prontuários, sistemas de informação em saúde. A ampliação dessa participação nos movimentos sociais LGBT nos conselhos de saúde, incentiva a produção de pesquisas científicas, inovações tecnológicas e compartilhamento desses avanços terapêuticos. A garantia dos direitos sexuais e reprodutivos e o respeito ao direito à intimidade e à individualidade. O estabelecimento de normas e protocolos de atendimento específicos para as lésbicas e travestis. Manutenção e fortalecimento de ações da prevenção das DSTs, principalmente com a AIDS, com atenção nas populações LGBT. O aprimoramento do processo transexualizador e a implementação do protocolo de atenção contra a violência, considerando a identidade de gênero e a orientação sexual. Ou seja, a partir dessa 13ª Conferência Nacional de Saúde, teve muitos ganhos para as populações vulneráveis dos LGBTs em questão de saúde, questão de luta contra a violência, luta contra preconceito e o melhor acesso à saúde, né,
melhor tratamento, porque antigamente era bem difícil o tratamento. Você já chegava no posto de saúde, já chegava lá, falava que você era homossexual, a pessoa chegava lá e te perguntava como é que tá o exame de HIV, tá em dia? A pessoa já ficava retraída, já não falava, conversava direito com o médico. Então, esse processo de, de respeito mesmo, né, foi melhor. Até porque ligar HIV ao grupo homossexual, ao grupo LGBT, hoje em dia não faz o mínimo sentido, porque a gente tem informação, tem acesso à informação, e a gente sabe que se você usar o preservativo, no caso a camisinha, você vai diminuir praticamente 100% o risco de transmissão dessa doença. Falando agora da primeira Conferência Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que ocorreu em 2008, realizada pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, e foi quando o Ministério da Saúde submeteu ao debate os princípios da política LGBT, com a intenção de legitimar esse grupo como expressão das necessidades em relação à saúde. E teve uma consulta pública na época, no qual essa política foi submetida posteriormente e permitiu ampliar a legitimidade da participação social na formulação dos projetos de saúde. E foi quando realmente teve uma qualificação profissional maior para o tratamento dessa população LGBT. E em 2009 também, posteriormente a essa conferência, a gente teve aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde foi quando a política LGBT legitimou-se como um fruto de amplo processo democrático e participativo. Agora a Beatriz vai falar para a gente sobre política nacional. E pode ir lá, Beatriz. Bom, boa tarde. Eu vou falar da parte de orientação sexual, identidade de gênero, na determinação social e como isso vai determinar de alguma forma na saúde, qual a influência disso na saúde. Então, de acordo com a OMS, nós temos os chamados determinantes sociais da saúde, que são fatores que podem ser sociais, econômicos, étnicos ou raciais, que vão influenciar de alguma forma na saúde do indivíduo, ou na forma que ele obtém acesso à saúde ou algo do tipo. Então, nesse âmbito da orientação sexual e identidade de gênero, a gente vai falar sobre esses fatores. Primeiramente, a gente vai falar no contexto das lésbicas e mulheres bissexuais. Pode passar, Isa. Beleza, segundo dados, 40% das mulheres não revelam sua orientação sexual no atendimento à saúde. No entanto, as que revelam, 28% relatam que têm maior rapidez no atendimento. Ou seja, isso pode indicar que se o atendimento é feito de maneira mais breve, talvez não tenha toda a atenção necessária ao indivíduo para que ele seja analisado da melhor forma, para que ele tenha uma anamnese completa e bem feita. 17% afirma que médicos deixaram de solicitar exames por elas considerados necessários. Então, associado, né, a esse breve atendimento, não pedir também todos os exames que são necessários ou que o paciente acha necessário, se é de fato uma falta de respeito, porque na relação médico-paciente deve-se entender também o que deixa o paciente confortável e levar em conta também o desejo do paciente. Agora eu vou falar no contexto dos gays e dos homens bissexuais. Como o Alexandre falou, tem muito dessa ligação de algumas doenças, principalmente da AIDS, com os indivíduos que são homossexuais, principalmente os que são os homens bissexuais e os que são gays. Segundo dados, aponta maior vulnerabilidade ao vírus HIV para gays bissexuais masculinos e é associada essa condição diretamente a homofobias, ou seja, é um certo preconceito você pensar dessa forma que são gays que têm maior acesso ou não necessariamente acesso, que eles são mais vulneráveis à doença,
porque assim como heterossexuais e cisnormativos também conseguem adquirir essa doença por meio de relação sexual desprotegida, ocorre da mesma forma com os gays. E a informação deve ser difundida de forma homogênea, não importando a orientação sexual do indivíduo. Então, não tem fundamento esse tipo de preconceito. Agora eu vou falar sobre os travestis e os transexuais. Então, como é de se observar, dentro do grupo LGBT, esse grupo já é marginalizado por conta das suas opções sexuais ou formas de se expressar. E dentro dele mesmo, nós temos algumas particularidades, como cada pessoa, cada setor no grupo se encontra de uma forma pego por algum preconceito da sociedade. Então, nesse âmbito agora de transexuais e travestis, eles são muito acometidos por doenças como depressão, crise de ansiedade, sensações de pânico, porque não tem essa aceitação e geralmente vem da família. Então, se dentro de casa não há um apoio, fora de casa se torna ainda pior para levar a vida normalmente com o tratamento que um heteronormativo teria. Então, temos também restrita experiência dos serviços de saúde para lidar com a transexualidade. Isso evidencia intenso sofrimento dessas pessoas ao não se reconhecerem no corpo biológico. Essa situação leva a distúrbios de ordem psicológica, acompanhados de tendências à automutilação ou suicídio, que é muito preocupante. E também agrava problemas de saúde para os transexuais e travestis, por causa do uso indiscriminado e sem orientação dos hormônios femininos, em busca de alguma forma obter o corpo que eles desejariam ter, o corpo que eles se identificam mais, e não têm acesso a uma indicação, a um tratamento adequado, um certo acompanhamento, um acompanhamento que se adequa melhor a eles. Pode voltar, Isa, que agora eu vou falar do próximo tópico. Beleza, falando agora da Política Nacional de Saúde Integral LGBT, ela tem como objetivo promover, né, a saúde integral desse grupo e eliminar, como eu disse, que há muito a discriminação e um preconceito institucional, bem como contribuindo para a redução das desigualdades e a consolidação do SUS como sistema universal, integral e equitativo. Então, temos as diretrizes desse plano nacional. Pode passar o slide. Bom, nessas diretrizes, elas vão simplesmente estabelecer uma base e a forma que deverá ocorrer esse Plano Nacional de Saúde Integral para que o objetivo de promover maior acesso à saúde, né, que o SUS consiga adequar-se também a esse grupo social. Então, nas diretrizes nós temos respeito aos direitos humanos LGBT, contribuição para a promoção da cidadania e inclusão deste grupo, por meio de quê? Articulação com diversas políticas educacionais, trabalho, segurança. Também temos inclusão da diversidade populacional nos processos de formulação, implementação de outras políticas e programas voltados para os grupos específicos no SUS. Então, envolver a sociedade nessas decisões e difundir informação sobre isso de maneira bem, não necessariamente amigável, mas de forma respeitosa, já é um grande passo para que as pessoas tenham pelo menos um certo conhecimento e informação acerca do grupo LGBT. Eliminar homofobias é essencial também. Implementar ações, serviços e procedimentos no SUS com vistas ao alívio do sofrimento, da dor e do adoecimento relacionados aos processos da inadequação de identidade corporal e psíquica relativa às pessoas transexuais e travestis. Então, como o SUS visa a saúde da população, é necessário observar esse aspecto de inadequação ao corpo social dos travestis e dos transexuais. Então, por isso, eles devem ser tratados de forma adequada e, se necessário, de uma forma diferente dos demais, que seria, no caso, o conceito de equidade que o SUS aborda, né? Tratar os desiguais desigualmente, mas de forma a atender todos da melhor maneira. Também temos difusão das informações pertinentes ao acesso, qualidade da atenção e as ações para o enfrentamento da discriminação, em todos os níveis de gestão do SUS.
Inclusão da temática da orientação sexual e a identidade de gênero de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais nos processos de educação permanente desenvolvidos pelo SUS. Então, como eu disse, é muito necessário difundir informação sobre esse grupo para familiarizar as pessoas e também para situar e adequar. As pessoas que são do grupo LGBT, elas se sentem mais aceitas a partir do momento que é difundida informação sobre elas. E ajuda também muito nesse processo de definição, quando você está se descobrindo, é muito bom você ter um programa que está abordando esse grupo social, no qual você pode se descobrir dentro dele, então já tem um certo apoio ali, só pelo fato de estar difundindo informação sobre isso. Produzir também conhecimento científico e tecnológico, visando a melhoria da condição da saúde e da população LGBT. E, por último, fortalecer a representação do movimento social, organizado pela população LGBT, nos conselhos de saúde, conferências e demais instâncias, ou seja, estabelecer a participação deles e mostrar que eles estão sendo representados. Então, fortalecer isso. Pode voltar, Isa. Pode ir para o próximo. O plano operativo. Beleza, no plano operativo, a gente tem como objetivo apresentar estratégias para a gestão federal, estadual e municipal no processo de enfrentamento das iniquidades e desigualdades em saúde, com foco na população LGBT e na consolidação do SUS, né, desse sistema. E o SUS, como sistema universal, integral e equitativo, como eu disse anteriormente, deve se adequar a isso, a esse grupo e aos outros demais grupos que também são marginalizados pela sociedade. A operacionalização deste plano se norteia pela articulação intra e intersetorial e a transversalidade no desenvolvimento de políticas públicas e a Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Nos objetivos, agora que a gente vai ler, então, como objetivos, a gente quer garantir e ampliar o acesso de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais às ações e aos serviços de saúde. Incluir temas de orientação sexual e identidade de gênero nos processos de formação e educação. Ampliar a participação das representações dessas populações nos conselhos estaduais e municipais de saúde e em outros espaços. Identificar, combater, prevenir situações de preconceito, discriminação, violência e exclusão dos serviços de saúde. Também garantir a utilização dos quesitos orientação sexual e identidade de gênero na produção de informações, identificar as necessidades de saúde de lésbicas, gays, bissexuais e travestis. E planejar, então, definir prioridades com base nisso. Então, tudo que foi citado agora, de acordo com esse planejamento, os objetivos, são com vista a minimizar todos os impactos negativos que eu falei anteriormente da comunidade LGBT, por causa de homofobia, preconceito, etc. Então, agora a gente vai tratar das estratégias, né, das ações, os meios que a saúde pública visa lidar com isso. Então, temos eixos. Primeiro, acesso da população LGBT à atenção integral de saúde. Segundo, ações de promoção e vigilância em saúde para a população LGBT. Então, talvez a priori não tenha tanta busca por saúde, por um atendimento adequado à população LGBT, talvez por desconhecimento, por vergonha ou por simples negligência mesmo. Então, a gente tem que promover esses processos e estar continuamente em vigilância à saúde, né? Para que consiga controlar, ter um controle da população que está frequentando o Sistema Único de Saúde. Ou então, conseguir, de alguma forma, dados para descobrir quem está frequentando a saúde privada. Terceiro, educação permanente e educação popular em saúde, com foco na população LGBT, com vistas a diminuir o preconceito, né, e familiarizar a população. Quarto, monitoramento e avaliação das ações de saúde para a população LGBT. E agora as ações.
Ações: alteração da ficha de notificação de violências interpessoais e autoprovocadas do sistema de informação de agravos e de notificação. Então, muitos problemas também são gerados por conta dessa agressão, por causa da intolerância ao grupo LGBT, sofrem diversos ataques físicos, verbais, então, tanto físicos quanto verbais afetam a saúde da pessoa psicologicamente ou fisicamente, devem ser tratados também. Inserção do nome social, identidade de gênero e orientação na ficha de cadastro individual, para que o indivíduo se sinta acolhido e confortável naquele ambiente, que ele seja atendido da forma que ele se sinta mais confortável. Desenvolvimento do módulo de educação à distância, EAD, sobre a Política Nacional de Saúde, em parceria com a NASUS e a UERJ, para difundir conhecimento. Desenvolvimento da pesquisa, análise do acesso e da qualidade da atenção integral à saúde da população LGBT no SUS, em parceria com a UNB e pesquisadores. Também, inclusão do nome social de travestis e transexuais no cartão do SUS. Também publicação, a gente vai tratar disso, que ela vai redefinir e ampliar o processo transexualizador no SUS. E a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher tem como premissa o direito à saúde e o respeito às diretrizes do SUS no atendimento a todas as mulheres. Porque, lembrando, quando eu citei mulheres bissexuais e lésbicas, segundo dados mesmo, algo factual é que 40% tinha uma consulta mais breve, um atendimento mais breve e não tinha pleno acesso aos exames. Então, isso também é um ponto a ser melhorado. Pode passar, Isa. Falar um pouquinho sobre o processo transexualizador no SUS, que foi um dos últimos tópicos que eu comentei agora há pouco. Foi instituído pelas portarias número 1707 e número 457, em agosto de 2008. Esse processo, realizado pelo SUS, garante atendimento integral de saúde à pessoa trans, incluindo acolhimento, acesso com respeito aos serviços do SUS, desde o uso do nome social, passando pelo acesso à hormonioterapia, até a cirurgia de adequação ao corpo biológico e à identidade de gênero e social, para que isso não seja feito de maneira negligente ou inadequada, gerando um futuro problema, tanto psicológico quanto físico para a pessoa que não soube administrar direito esse processo com a hormonioterapia. Então, isso deve ser avaliado. E temos também agora os níveis de atenção do processo transexualizador. Temos a atenção básica, que é componente da RAS, Rede de Atenção à Saúde, responsável pela coordenação e cuidado para realizar a atenção contínua da população. Além de ser a porta de entrada, né, para os indivíduos. Então, a forma como eles são recebidos, muitas vezes, é muito importante, porque muitas vezes, se eles não forem recebidos de uma forma que eles se sintam de fato acolhidos ali, provavelmente não voltarão para buscar uma continuação do tratamento, ou influenciarão outros a nem tentarem também, sendo que o SUS visa garantir saúde à maior parte da população possível, aqueles que gostariam de ter tanto acesso público, aqueles que precisam também ter necessariamente o atendimento público. A atenção especializada, é o segundo, é um conjunto de diversos pontos de atenção com diferentes densidades tecnológicas para a realização de ações e serviços de urgência, ambulatorial especializado e hospitalar, apoiando e completando o serviço de atenção básica de forma resolutiva e em tempo oportuno. Ou seja, seria tipo uma segunda fase da atenção básica. Uma vez que você já foi acolhido, terá o seu tratamento ambulatorial, etc. Agora sobre os serviços, né? O serviço ambulatorial tem acompanhamento clínico, acompanhamento pré e pós-operatório e também a hormonioterapia no caso dos transexuais. Hospitalar, realização das cirurgias e acompanhamento pré e pós-operatório também. E é possível habilitar o serviço somente em uma modalidade ou em ambas. Os serviços podem ser definidos conforme critérios dos gestores locais, não havendo mais a exigência para a habilitação de que sejam implantados somente em hospitais universitários. Então, esse é um ponto que mostra que vai difundir então esse acesso, não vai ficar somente no universo dos hospitais universitários. Pode passar, eu acho que acabou, né, os slides agora.
Beleza. De hospital e ambulatório, a gente tem esses exemplos aqui citados. Então, temos em Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, e tem muito a melhorar também, tem muito a difundir dessa ideia de melhorar o acesso à saúde da população LGBT. Então, organizar os espaços, organizar hospitais, separar espaços e ambulatórios para adequar a esse grupo social. Bom, é isso. Essa foi a apresentação do grupo e algumas referências.